A reforma do apartamento que meus pais tinham me dado de presente havia acabado de terminar quando minha sogra secretamente trocou as fechaduras. Eu fingi não saber de nada e fui para a casa dos meus pais passar 3 dias. Minha sogra mudou pessoas para morar lá, nunca imaginando que o momento em que a porta se abrisse novamente deixaria toda a sua família completamente sem palavras. Meu nome é Renata e tenho 28 anos. Se alguém olhasse apenas para a foto do casamento que costumava ficar na sala de estar da minha mãe, provavelmente pensaria que eu era uma mulher com uma vida perfeitamente estável. Na foto estou vestindo um vestido branco, sorrindo o suficiente ao lado do meu marido Marcelo, um homem com um rosto gentil e um jeito de falar suave. Ele trabalhava na prefeitura da cidade e parecia sensato e decente. Minha mãe costumava dizer que o que faz a diferença na vida de uma mulher não é casar com um homem rico, mas com um razoável, um homem que ama sua esposa e sabe manter a paz na família. Naquela época eu também acreditava nisso. Acreditava tão profundamente que quando assinei a certidão de casamento, pensei que minha vida se estabeleceria em uma órbita tranquila, jantares quentes, uma casa com as luzes acesas e um homem que me chamaria quando chegasse do trabalho. Isso era suficiente, mas às vezes o que você acha que é suficiente para encontrar a paz acaba sendo apenas uma ilusão reconfortante para ajudar você a seguir em frente. O apartamento localizado no edifício Palmeiras, um luxuoso arranha-céu no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, foi um presente de casamento dos meus pais. Meu pai tem um negócio de suprimentos de construção e minha mãe administra uma loja boutique de artigos para casa há mais de 20 anos. Eles economizaram real por real para comprar para mim uma unidade de cerca de 110 metros quadrados no 13 grau andar. O dia em que recebi a escritura, minha mãe pegou minha mão e com uma voz quieta, mas firme, disse: "Isso é seu. Não deixe ninguém nunca olhar para baixo para você." Eu me lembro claramente de Marcelo de pé ao meu lado, sorrindo calorosamente e dizendo aos meus pais: "Não se preocupem, estou me casando com ela por amor, não pela casa." Ao ouvir isso, os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Ela se virou para mim e me disse o quão sortuda eu era. Durante a reforma do apartamento eu cuidei de quase tudo. Escolhi as cores da tinta, os azulejos, os armários da cozinha e até o lustre que ficava sobre a mesa de jantar. Eu queria uma casa com tons quentes e claros, mas nada excessivamente chamativo. Um lugar onde sua alma sentisse paz no momento em que você atravessasse a porta. Reservei um pequeno canto perto da janela do quarto para uma estante de livros. Imaginava que quando tivéssemos filhos eu me sentaria ali e leria histórias para eles. Marcelo me acompanhou algumas vezes, mas na maior parte do tempo ele só ficava olhando o celular. Sempre que eu pedia sua opinião, a resposta era sempre a mesma: "O que você escolher está bom para mim." Na época eu achava que meu marido estava apenas respeitando meu gosto. Mais tarde, percebi que algumas pessoas não se opõem a você não por respeito, mas porque no fundo o assunto nunca lhes pertenceu o suficiente para se importar. O nome da minha sogra é Vera. Ela é o tipo de pessoa que entra na casa de alguém como se estivesse inspecionando sua própria propriedade. A primeira vez que ela veio ver o apartamento, deu uma volta completa da sala de estar para a cozinha, da varanda para o quarto, e onde quer que seus olhos pousassem, seguia uma crítica. Ela disse que as paredes claras sujariam rápido demais, que os armários da cozinha eram difíceis de limpar, e quanto ao closet no quarto principal, declarou que era um desperdício de espaço. Disse que seria muito mais lógico derrubá-lo para fazer um quarto de bebê. Eu a ouvi, forcei um sorriso educado e disse: "Meus pais compraram este apartamento e eu decido como quero." Ela não discutiu naquele dia, mas enquanto saíamos para o corredor, eu claramente a ouvi baixar a voz e dizer para Marcelo: "Uma mulher que se casa e ainda fica falando, isso é meu, aquilo é meu, vai ser difícil de treinar." Marcelo não me defendeu. Ele apenas sorriu com resignação, sua voz leve como uma brisa. "Mãe, não entenda mal. Minha esposa é assim mesmo." Aquelas palavras ficaram comigo durante nossos 3 anos de casamento, como um espinho enterrado na pele que não sangra, mas dói toda vez que o tempo muda. Depois de casados, moramos com meus pais por um tempo, porque o novo apartamento ainda estava em reforma. Minha mãe tratava o genro com imenso carinho. De manhã preparava o café da manhã para ele. À noite, carne assada e ensopados fartos. Certificava-se de que ele nunca faltasse nada.
Meu pai até deixava Marcelo dirigir o SUV de 7 lugares da família para o trabalho. Do lado de fora, todos diziam que Marcelo era um cara de sorte. Mas às vezes os sortudos são completamente cegos à gentileza que recebem. Ele comia à mesa da minha família, dirigia o carro da minha família e dormia no quarto que meus pais prepararam para nós. E, no entanto, sempre que a própria família precisava de algo, ele achava perfeitamente natural compartilhar o que pertencia a mim e aos meus pais. O irmão dele, Tiago, 4 anos mais novo, trabalhava em bicos. E a esposa de Tiago, Aline, estava grávida. Desde que Aline engravidou minha sogra, se dedicou inteiramente a eles. Ela frequentemente dizia na minha frente que uma mulher que sabe dar filhos ao marido é uma mulher que sabe segurar um homem e se estabelecer. Eu ouvi isso tantas vezes que acabei ficando entorpecida. Marcelo só dizia que a mãe dele não queria dizer mal. Até no assunto de filhos ele nunca tomava totalmente meu partido. Eu queria estabelecer minha carreira por mais alguns anos antes de ser mãe. Ele não concordava comigo, mas depois virava e contava para a mãe que eu estava obcecada demais com o trabalho para querer filhos agora. Como resultado, eu era quem recebia todas as ligações de bronca de que uma mulher casada sem filhos é egoísta, que se esperar demais fica mais difícil e você sofre depois. Havia noites em que eu deitava ao lado do meu marido, olhando para o teto até o amanhecer, me perguntando se eu estava vivendo um casamento ou apenas conduzindo uma campanha de relações públicas para apaziguar um conjunto inteiro de sogros. O dia em que o apartamento passou todas as inspeções finais, eu me senti imensamente feliz. Até mandei uma mensagem para minha mãe com uma foto da permissão de ocupação me gabando de que me mudaria para meu novo lar no mês seguinte. Ela respondeu com uma mensagem curta. Estou tão feliz por você. Uma casa nova precisa do calor de uma mulher para se tornar um lar. Ao ler isso, senti um nó na garganta. Mas no dia seguinte, ao meio-dia, quando dirigi até o edifício Palmeiras para medir as janelas para as cortinas, meu mundo inteiro desabou. A chave que eu sempre guardava no pequeno bolso da bolsa deslizou na fechadura, mas não girou. Tentei uma segunda vez. Uma terceira vez. Minhas mãos ficaram geladas. Eu me aproximei e vi que a fechadura havia sido trocada. Não estava emperrada. Não estava quebrada. Tinha sido substituída por um trinco novo e brilhante. Fiquei paralisada na frente da porta do meu próprio apartamento. Um momento depois recuperei a compostura e liguei para Marcelo. Ele atendeu razoavelmente rápido. Havia um murmúrio de risadas e conversa ao fundo como se ele estivesse em um bar esportivo almoçando. Eu disse, as fechaduras do apartamento foram trocadas. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado e então ele respondeu, a voz desacelerando ligeiramente como alguém que acabara de ser pego em uma mentira que achava que poderia esconder. A mãe achou que a fechadura velha não era segura e trocou. Esqueci de te contar. Eu fiz uma única pergunta à minha voz bem baixa. Quem deu permissão para sua mãe trocar as fechaduras da minha casa, Marcelo, soltou uma risada forçada. Ela disse que, entre família, não devíamos ser tão calculistas. Como o apartamento estava vazio, a mãe foi dar uma olhada e, de quebra, deixou Tiago e a esposa dele ficarem lá um tempo porque o contrato do apartamento deles estava acabando. Então ele acrescentou uma frase que congelou meu coração. Você é a cunhada. Não seja tão mesquinha. Eu não chorei nem gritei como muitos poderiam imaginar. Simplesmente desliguei. Me encostei na parede fria do corredor e abri o aplicativo de segurança inteligente no celular que eu não usava havia quase um ano. Durante a reforma para ficar de olho nos pedreiros, eu havia instalado 3 câmeras Wi-Fi escondidas na sala de estar no quarto principal e no quarto de hóspedes. Depois que a obra terminou, eu tinha esquecido completamente delas. A transmissão ao vivo apareceu na tela e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Na sala de estar havia várias sacolas de supermercado, um par de tênis grandes de homem e um berço montado no canto. A capa bege personalizada que eu havia encomendado para o sofá havia sumido, substituída por um tecido vermelho escuro com padrões florais em relevo. No meu quarto, a cama de casal estava coberta com uma colcha vermelha chamativa e berrante, e as roupas de outra pessoa pendiam no meu closet. O quarto de hóspedes que eu planejava transformar em um cantinho de leitura agora estava forrado com papel de parede de animais de desenho animado e cheio de sacolas de roupas de bebê. Eu não precisava que ninguém explicasse nada para mim. Com aquelas imagens,
Toda desculpa se tornava completamente insignificante. Fiquei ali parada por um longo tempo e então dirigi direto para a casa dos meus pais. Naquela noite, Marcelo veio me procurar. Ele trouxe 3 chaves novas e as colocou sobre a mesa de centro como se fosse um gesto magnânimo. Disse que a mãe dele só deixaria Tiago ficar por um mês, que ajudar a família em tempos difíceis era perfeitamente normal. Meu pai, que estava sentado em silêncio, largou o jornal na mesa com um baque seco. Perguntou com uma voz cortante e inabalável: "De quem é a casa, Marcelo?" Ficou sem palavras por um momento antes de murmurar: da minha esposa. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele pela primeira vez. Vi com uma clareza cruel que aquele homem nunca me considerara alguém para proteger. Em toda a situação, ele simplesmente escolhia o caminho de menor resistência, o lado que o deixava menos desconfortável, e quem sempre tinha que engolir o ressentimento era eu. Eu não discuti mais. Apenas disse que se a mãe dele e a família de Tiago não saíssem do edifício Palmeiras até a manhã seguinte, eu chamaria a polícia e falaria com meu advogado. Marcelo pulou de pé, olhando para mim com incredulidade. "Se você levar isso tão longe, vai fazer as 2 famílias ficarem mal vistas." Eu ri, embora meu coração parecesse gelo. Há momentos em que uma mulher não se importa mais em ficar mal vista, porque o que ela perdeu muito antes disso é a confiança. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto de infância na casa dos meus pais, eu não conseguia dormir. Do lado de fora, o brilho amarelado dos postes de luz filtrava pelas folhas das árvores e o vento soprava suavemente. Eu puxei as imagens das câmeras novamente e pausei em um quadro onde minha sogra estava no meio da minha sala, de estar mãos na cintura, sorrindo, enquanto dizia a alguém no telefone que aquela casa mais cedo ou mais tarde pertenceria ao filho dela, e que quando uma mulher se casa, seus bens pertencem à família do marido. Ao ouvir aquilo, uma estranha calma tomou conta de mim. Na manhã seguinte, eu não liguei para Marcelo. Liguei para outra pessoa, o Sr. Oliveira. Ele era um amigo próximo do meu pai, corretor de imóveis há muitos anos, e a única pessoa além da minha família que conhecia o segredo da Unidade 13H, um segredo que nos últimos 3 anos eu nunca mencionara uma única vez para meus sogros. E se esse segredo viesse à tona, não só faria minha sogra empalidecer, também faria Marcelo perceber que desde o começo eu nunca fui a que estava encurralada. Segurei o telefone, respirei fundo e disse: "Senhor Oliveira, preciso da sua ajuda para recuperar o apartamento, mas desta vez quero ir até o fim." Do outro lado da linha, o Sr. Oliveira ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder com uma única frase: "Renata, se você se decidiu a partir deste momento, não pode vacilar." Olhei pela janela, o céu começava a clarear e dentro de mim algo finalmente havia se rompido de forma definitiva. Passei a manhã cedo sentada na beira da cama, o telefone ainda brilhando na minha mão. As palavras do Sr. Oliveira ecoavam na minha cabeça. "Se você se decidiu, não pode vacilar." Eu costumava achar que uma mulher cedia por amor para manter a família unida, por respeito aos 2 lados. Mas depois daquela noite entendi que às vezes ceder não é uma virtude. É apenas uma desculpa para deixar os outros continuarem pisando em você. Na manhã seguinte, minha mãe bateu suavemente na minha porta. Ela sabia que eu estava acordada havia um tempo, porque o cheiro de sanduíche de queijo grelhado e canja de galinha já havia chegado ao quarto. Minha mãe é assim. Quando há uma crise, ela não pressiona você, não força você a falar. Ela simplesmente cozinha algo quente, como se o calor da cozinha pudesse consertar as feridas da alma. Abri a porta. Ela me olhou por um momento e acariciou meu cabelo. "Você realmente vai fazer isso?" Eu assenti. "Só tenho medo de você sofrer mais." Eu sorri amargamente, um nó se formando na garganta. "Mãe, eu já sofri o suficiente. Agora só quero acertar as contas." Meu pai estava na sala com uma caneca de café preto frio na frente dele. Ele não disse muito, só perguntou se eu tinha toda a papelada. Coloquei a escritura do imóvel, o contrato de compra, as notas fiscais da reforma, as capturas de tela das câmeras de segurança e as mensagens de texto de Marcelo sobre a mesa. Ele olhou cada item, o maxilar se contraindo ligeiramente. Um homem como meu pai, com décadas de experiência em negócios, raramente mostrava emoções, mas naquele momento seus olhos ficaram vermelhos. "Nós te demos aquela casa para que você tivesse segurança, não para que a família dele a tratasse como um banco." Baixei a cabeça, sentindo culpa. Tinha levado anos para meus pais economizarem aquele dinheiro.
e ao aguentar tudo eu permiti que meus sogros pisoteassem o presente deles. Às 9 o Sr. Oliveira chegou. Vestia uma camisa branca impecável e carregava uma maleta de couro marrom. Assim que entrou, colocou-a sobre a mesa e foi direto ao ponto. Renata, a primeira coisa que fazemos aqui é seguir a lei. O apartamento está no seu nome. Trocar as fechaduras e se mudar sem permissão é invasão. Mas não vamos fazer cena agora. Primeiro reunimos as provas para que eles não possam negar. Eu olhei para ele e perguntei baixinho o que ele queria dizer com o segredo da unidade 13H. O senhor Oliveira olhou para meu pai, depois para minha mãe. Um silêncio pesado encheu a sala. Meu pai suspirou, a voz baixando uma oitava. Não te contamos antes para você não se preocupar. Não escolhemos a unidade 13H por acaso. A dona anterior, Dona Helena, era uma cliente antiga da sua mãe. Ela teve que vender com pressa porque o filho havia acumulado dívidas. Quando assinou a transferência, ela nos deu uma condição verbal. Se algum dia você decidisse não morar lá, daríamos à neta dela a primeira opção de compra porque parte das memórias do falecido marido dela estavam ligadas àquele lugar. Vimos que ela era uma mulher honesta e ela nos vendeu por quase 100 mil abaixo do valor de mercado. Então prometemos a ela. Fiquei atônita. Por que não me contaram? Minha mãe pegou minha mão gentilmente porque achamos que você estava se casando e se morasse feliz lá não importaria. Mas o senhor Oliveira manteve contato com a família de Dona Helena. A neta dela está procurando um lugar nesse bairro há meses. O senhor Oliveira interveio. O nome dela é Fernanda. Ela é professora universitária casada com filhos e financeiramente muito estável. Eles amam a unidade 13H há muito tempo. Se você decidir vender, posso conectar lá com eles imediatamente, mas vender depende inteiramente de você. Só estou te lembrando de uma coisa. Um apartamento ocupado por invasores só trará mais dores de cabeça quanto mais tempo durar. Fiquei em silêncio. Na minha mente passaram as imagens da sala de estar berrante da minha cama de casal, com lençóis de outra pessoa do quarto de hóspedes forrado com papel de parede de desenhos animados. Eu havia amado aquela casa com toda a esperança de uma mulher querendo começar uma nova vida. Mas agora cada canto parecia profanado pelas mãos gananciosas dos meus sogros. Talvez vender não fosse uma derrota. Talvez fosse uma forma de limpar uma mancha da minha vida. Olhei para cima. Me ajude com a papelada para vender. Mas antes de vender, quero recuperar a casa limpa. As coisas deles têm que sair. Meu pai me olhou intensamente e assentiu. Eu vou com você. Não fique aqui com a mãe. Quero lidar com isso sozinha. Minha mãe interveio rapidamente. Como você vai sozinha? Apertei a mão dela e disse devagar. Não vou sozinha. Vou com meu advogado, o síndico do prédio e uma testemunha. Não vou dar a eles nenhuma desculpa para dizer que agi por raiva ou quebrei a lei. O senhor Oliveira assentiu, um olhar de alívio no rosto. Tudo bem então. O primeiro passo é ligar para a advogada. A pessoa que eu liguei foi a Dra. Santos, a advogada que havia ajudado minha mãe com uma disputa de dívidas anos atrás. Ela ouviu minha história e me disse para ir ao escritório dela no início da tarde. Quando cheguei, ela já tinha tudo preparado. Ela estava na casa dos 50 e poucos anos, usava o cabelo preso em um coque arrumado e tinha uma voz calma, mas cortante como aço. Renata, seu caso tem duas partes. Primeiro, exigir que os ocupantes ilegais desocupem o imóvel. Segundo, proteger seus direitos de propriedade privada. Não discuta com eles sozinha. Não insulte. Não toque nem jogue fora os pertences deles para evitar acusações de dano à propriedade. Tudo deve ser documentado e testemunhado. Mostrei a ela as imagens das câmeras de segurança. Quando ela ouviu minha sogra dizer que um bem deve pertencer à família do marido, ela franziu a testa. Essa declaração prova que a intenção deles não era apenas ficar lá como um favor. Prova a intenção de tomar posse. Se eu vender o apartamento agora, posso fazer isso. Sim, é um bem premarital unicamente no seu nome, a menos que haja uma disputa legal protocolada no tribunal. Você tem o direito absoluto de dispor dele. Mas para evitar problemas, devemos redigir uma notificação formal de desocupação e cessar e desistir, exigindo que eles saiam antes de iniciarmos a transferência. Eu assenti, sentindo uma onda de calma me invadir. Descobri que, quando você conhece seus direitos, o medo diminui. Antes eu ficava apavorada com o que meus sogros diriam com a fofoca dos vizinhos de deixar Marcelo desconfortável.
Agora meu único medo era não ser implacável o suficiente. Naquela mesma tarde, a Dra. Santos enviou uma paralegal comigo para o edifício Palmeiras. O Sr. Oliveira também havia notificado o síndico do condomínio. Eu não mandei mensagem para Marcelo. Quando o elevador apitou e parou no 13 grau andar, meu coração batia contra as costelas, mas meus passos eram firmes. Na frente da porta da unidade 13H, havia um par de chinelos da minha sogra colocados cuidadosamente no capacho de boas-vindas. Parecia incrivelmente irônico. Eles haviam tomado meu apartamento a ponto de deixar os sapatos do lado de fora, como se fossem os verdadeiros donos. O síndico tocou a campainha. Um momento depois, Aline abriu a porta. Ao me ver, ela empalideceu e instintivamente colocou a mão sobre a barriga grávida. Renata. Eu olhei para ela, minha voz nivelada. Chame sua sogra. De dentro ouvi o som de chinelos batendo no piso de madeira. Vera apareceu franzindo a testa, mas quando viu a paralegal e o síndico do prédio atrás de mim, parou de repente. O que você está fazendo aqui com essas pessoas? Problemas de família não se resolvem em casa. Eu já tentei resolver em casa. Este é o meu apartamento, e você e a família de Tiago estão ocupando-o ilegalmente. Hoje vim documentar o imóvel e entregar a vocês uma notificação formal de desocupação. Os olhos de Vera se arregalaram. Olha só como você ficou corajosa. Você é uma mulher casada e ainda fica mesquinha com os sogros por causa de metros quadrados. Não tem vergonha. As pessoas vão rir de você. Eu olhei direto nos olhos dela. A única coisa que me envergonha é a ideia dos meus pais chorando porque deixei alguém roubar a casa que eles compraram com sangue, suor e lágrimas. Ela ficou momentaneamente sem palavras, mas tentou salvar as aparências. Marcelo me deu permissão. Ele é seu marido. Ele tem o direito. Foi então que a paralegal deu um passo à frente, sua voz suave, mas firme como ferro. Senhora, o senhor Marcelo não consta na escritura deste imóvel. Ele não tem nenhum direito legal de conceder permissão para alguém residir aqui sem o consentimento da única proprietária. Minha sogra lançou um olhar feroz para ela, depois olhou de volta para mim. Nos olhos dela vi raiva, medo e um lampejo de total perplexidade. Ela provavelmente nunca esperava que a nora submissa, que sempre cedia pelo bem da paz, aparecesse com apoio legal. Tiago saiu do quarto, o rosto vermelho de raiva. Você não acha que está levando isso longe demais? Minha esposa está prestes a dar à luz. Se você nos jogar na rua, para onde vamos? Eu olhei para Tiago, o cunhado que uma vez havia me pedido sem emprestado para consertar o carro e nunca pagou de volta. Tiago, você tem esposa e um filho a caminho. É sua responsabilidade colocar um teto sobre a cabeça da sua família. Eu não tenho obrigação legal nem moral de sustentar você. Aline baixou a cabeça sem dizer uma palavra. Vi os olhos dela ficarem vermelhos, mas meu coração não estava mais mole o suficiente para carregar os fardos dos outros. Uma mulher grávida merece compaixão, mas ela não pode usar essa compaixão como passe livre para sequestrar a casa de outra pessoa. Coloquei a notificação formal na ilha da cozinha. Vocês têm exatamente 24 horas para remover todos os seus pertences deste imóvel. Se não estiverem fora até esta hora amanhã, chamarei a polícia para remover-los por invasão e processarei por quaisquer danos ao imóvel. Tremendo, Vera pegou o papel, os olhos saltando das órbitas. Você não teria coragem. Eu olhei ao redor da sala, que um dia fora meu sonho, depois olhei de volta para ela. Sim, eu tenho. Bem naquele momento o celular dela tocou. Só consegui ver de relance o identificador de chamadas Senhor Barros. Ela correu para a varanda para atender, mas a voz frenética dela atravessou o vidro, deixando trechos da conversa escaparem. Pare de ligar. Estou atolada agora. Vou dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Eu congelei. Quem era o Senhor Barros? Que dinheiro? Por que minha sogra estava tão apavorada? Quando ela voltou para dentro, o rosto dela estava mais pálido do que quando havia visto a equipe legal, e naquele instante percebi que a invasão da unidade 13H provavelmente não era o maior segredo da família do meu marido. Depois de desligar, a atitude desafiadora de Vera havia evaporado. Ela ficou no meio da sala de estar apertando o telefone com força, os olhos saltando de pessoa em pessoa, como se calculasse o próximo movimento. Eu a observei não mais com a raiva cega do dia anterior, mas com um senso de distanciamento clínico, como assistir a uma parede aparentemente sólida começar a mostrar suas rachaduras. A paralegal da Dra.
Santos começou a tirar fotos para documentar o estado do apartamento enquanto o síndico do condomínio fazia anotações sobre a ocupação não autorizada. Tiago ainda estava parado ali, mãos na cintura, mas não ousava levantar a voz novamente. Aline havia se sentado em uma cadeira de jantar, uma mão na barriga, a outra puxando gentilmente a camisa do marido como se tentasse acalmar. Lu, passei os olhos pelo apartamento uma última vez. Cada objeto parecia coberto por uma camada invisível de poeira. Não poeira real, mas um profundo senso de alienação. Eu havia pensado que este seria o lugar onde viveria meus dias mais pacíficos, mas em vez disso, havia se tornado o palco perfeito para revelar a verdadeira natureza das pessoas com quem eu havia me casado. Minha sogra veio até mim. Sua voz estava mais baixa, mas ainda tensa. Renata, você está levando isso longe demais. Se há um problema, conversamos em casa com o Marcelo. Não havia necessidade de trazer uma advogada e fazer um escândalo gigante. Eu olhei para ela e respondi devagar. Eu tentei conversar, mas ninguém se importou com o que eu tinha a dizer. Por isso não vim conversar hoje. Vim agir dentro dos limites da lei. Vera apertou os lábios. Ela estava calculando. Uma pessoa como ela nunca se rende facilmente, mas desta vez ela não estava enfrentando uma garota submissa. Estava enfrentando uma situação que poderia lhe trazer problemas legais genuínos. A paralegal me deu um aceno sutil, indicando que tudo havia sido documentado. Sem dizer mais uma palavra, me virei para sair. Antes de pisar no corredor, pausei por um segundo e olhei para a cama no quarto principal, onde eu havia escolhido cada lençol e fronha. Suspirei suavemente. Há coisas que, uma vez profanadas por uma total falta de respeito, nunca mais podem ser as mesmas, mesmo que você consiga recuperá-las. Dirigi de volta para a casa dos meus pais com a mente dividida. As imagens do apartamento colidiam com os trechos de pânico da ligação da minha sogra. Pare de ligar. Vou dar um jeito de conseguir esse dinheiro. A frase ficava ecoando na minha cabeça. Eu não sou de me intrometer na vida dos outros, mas quando as bagunças deles ditam como me tratam, não consigo simplesmente ignorar. Naquela noite Marcelo me ligou. Eu não havia bloqueado o número dele porque queria ouvir o que mais ele poderia dizer. Renata, você realmente precisava ir tão longe. A voz dele soava exausta, mas carregava o mesmo tom subjacente de reprovação. Só estou recuperando o que é meu, o que é seu. Você fala como se pertencesse só a você. Eu soltei uma risada suave e sem alegria. Marcelo, você sabe exatamente cujo nome está na escritura. Ele ficou quieto por alguns segundos antes de baixar a voz. Eu sei, mas você tem que entender. O Tiago está passando por dificuldades. A Aline está prestes a dar à luz e minha mãe estava preocupada pra caramba. Foi por isso que ela fez isso. Você não poderia simplesmente aguentar um pouco, fechei os olhos. Por anos, a frase simplesmente aguente um pouco havia sido um ciclo vicioso. Toda vez que eu aguentava, era empurrada um passo mais para trás, até não sobrar mais espaço para mim na minha própria vida. Você sabia que sua mãe está endividada? Perguntei direto. Silêncio absoluto na linha. Você ouviu mal alguma coisa? Ele respondeu rapidamente, mas a voz dele vacilou. Não ouvi mal nada. Quando eu estava no apartamento, alguém ligou para ela e eles discutiram sobre dinheiro. Ele suspirou pesadamente. Isso é assunto particular da minha mãe. Mas tem relação com o fato de ela ter invadido minha casa? Marcelo não respondeu imediatamente. Eu podia ouvi-lo respirando fundo, como se debatia se falava ou não. Vou resolver isso. Só não se meta nos negócios da minha família. Eu comecei a rir, incapaz de me conter dessa vez. Sua família e eu o quê? Sou sua esposa, mas você nunca me considerou do seu time uma única vez. Desta vez ele não tinha mais nada a dizer. A ligação terminou em silêncio. Fiquei olhando para a tela escura, sentindo uma escuridão oca semelhante dentro do peito. Na manhã seguinte, o Sr. Oliveira me ligou. Renata, a Fernanda está pronta para ver o apartamento hoje. Dá para você. Eu assenti mesmo que ele não pudesse me ver. Sim, encontro você lá. Voltei para a unidade 13H pela segunda vez em 2 dias. Desta vez a porta da frente estava aberta. Tiago estava no corredor, o rosto tenso de raiva. Dentro, Aline empacotava os pertences enquanto minha sogra sentava em uma cadeira de jantar completamente desprovida da arrogância anterior. Entrei sem dizer uma palavra. O ar estava pesado, como se alguém tivesse acabado de apagar um incêndio enorme e deixado apenas fumaça sufocante.
Pouco depois, um casal jovem entrou com o Sr. Oliveira. A mulher devia ser a Fernanda. Vestia-se de forma simples, cabelo preso, olhos afiados e atentos, enquanto varria os cômodos. O homem com ela parecia mais reservado, contente em deixar a esposa liderar. Fernanda se virou para mim e ofereceu um pequeno sorriso. Você é a proprietária, certo? Sou a Fernanda. O Sr. Oliveira me atualizou. Eu assenti. Vi este lugar quando Dona Helena ainda morava aqui. Nunca imaginei que realmente teria a chance de comprar. Olhei para ela com um sentimento estranho. Talvez ela fosse a destinada de verdade para esta casa, não eu. Enquanto Fernanda percorria os cômodos, Tiago observava do canto com uma carranca. Aline empacotava em silêncio, sem ousar olhar para cima. Minha sogra, testemunhando a cena, ficou com um tom pálido fantasmagórico. De repente percebi que ela não estava apenas apavorada de perder um teto gratuito temporário sobre a cabeça do filho. Estava apavorada de perder o bem em si. Quando Fernanda terminou, ela veio até mim. Nós amamos. Se você estiver disposta, podemos escrever um cheque para a entrada agora mesmo. Olhei para o Sr. Oliveira, depois para o apartamento. Hesitei por uma fração de segundo, mas finalmente assenti. Tudo bem. Naquele instante, vi Vera pular da cadeira. Não, você não pode vender esta casa. A voz dela disparou carregada de puro pânico. Você não pode vender. Marcelo não concordou com isso. Eu me virei para ela perfeitamente calma. Marcelo não tem voz nisso. Ela deu um passo na minha direção, parecendo querer me despedaçar. Se você vender, não venha chorando quando minha família transformar sua vida num inferno. A ameaça congelou a sala. Fernanda e o marido trocaram olhares surpresos. O Sr. Oliveira franziu a testa e a paralegal sutilmente se colocou entre minha sogra e eu. Eu não recuei. Olhei direto nos olhos dela e enunciei cada palavra. Vera, se você continuar causando problemas, entregarei toda essa bagunça para a polícia. A troca ilegal de fechaduras, a invasão e quaisquer dívidas que você está desesperadamente tentando esconder. O rosto de Vera desmoronou completamente. Ela ficou congelada, os lábios tremendo, completamente incapaz de formar uma frase. Eu me virei de volta para Fernanda. Peço desculpas pela cena. Se você ainda estiver interessada, garanto que toda a papelada será legalmente sólida e livre de qualquer disputa. Fernanda me olhou por um momento e assentiu. Eu confio em você. Aquela frase simples tirou um peso enorme dos meus ombros. O contrato de entrada foi assinado naquela mesma tarde. Quando peguei a caneta para assinar, minha mão não tremia mais. Há decisões que, uma vez que você cruza o limiar da dúvida, tornam tudo o resto cristalino. Naquela noite recebi uma mensagem de Marcelo. Você realmente quer destruir tudo assim? Eu li e coloquei o telefone virado para baixo. Não respondi porque sabia que minha resposta estava embutida em tudo o que eu havia feito nas últimas 48 horas. Mas eu não sabia que por trás da venda do apartamento, outro segredo da família de Marcelo estava prestes a ser arrastado para a luz. E desta vez, não envolveria só dinheiro, mas uma pessoa que eu nunca esperava cruzar o caminho. Depois de assinar a papelada com Fernanda, saí da unidade 13H pela terceira vez em 2 dias. O peso esmagador de descobrir as fechaduras trocadas havia sumido. Em vez disso, senti um alívio quieto e profundo, como se finalmente tivesse largado uma mochila cheia de pedras que carregava há anos. Tiago e Aline haviam quase terminado de se mudar. Suas caixas e sacos de lixo estavam empilhados de forma desorganizada no corredor. Aline estava sentada em uma mala, esfregando a barriga, olhando fixamente para o chão. Ao passar por ela, parei. Ela olhou para cima, os olhos refletindo uma mistura de profunda vergonha e desamparo. Ela sussurrou desculpe. Olhei para a barriga inchada dela. Se as coisas não tivessem chegado a esse ponto, provavelmente eu ainda seria a cunhada gentil que comprava presentes de bebê, para eles levava ensopados, e perguntava sobre cada pequena dor da gravidez dela. Mas a vida tem cruzamentos onde não se pode fazer retorno. Cuide-se, eu disse brevemente, e continuei andando. Nem fria, nem excessivamente calorosa, apenas educada. Quando cheguei ao elevador, esbarrei com minha sogra. Ela estava sozinha, encostada no corrimão da varanda, olhando para o pátio lá embaixo. Ela não se virou quando me ouviu, mas eu sabia que sentia minha presença. Você realmente é algo, disse ela, a voz baixa e esvaziada do veneno habitual. Tão ousada que realmente vendeu a casa bem debaixo do nosso nariz. Eu não respondi imediatamente. Depois de uma pausa disse,
Só estou vendendo o que me pertence. Ela deu uma risada seca e vazia. Você acha que vender o apartamento é o fim nesta vida? Há cordas que você não pode simplesmente cortar. Olhei para ela e pela primeira vez notei as rugas profundas nos cantos dos olhos, onde antes só havia um olhar crítico. De repente, percebi que talvez ela também estivesse encurralada em um canto que eu não conseguia ver. Não tenho interesse nos seus negócios, Vera, mas de agora em diante, fique fora dos meus. Com isso, entrei no elevador. As portas se fecharam, me separando dela, do edifício Palmeiras e de um capítulo da minha vida que um dia achei que duraria para sempre. Os dias seguintes passaram em velocidade relâmpago. A venda do apartamento foi acelerada. Fernanda e o marido finalizaram a hipoteca enquanto eu assinava os documentos de fechamento. O senhor Oliveira cuidou de quase tudo da empresa de títulos, as comunicações com os compradores. Tudo fluiu com tanta facilidade. Parecia que o apartamento simplesmente estava destinado a sair das minhas mãos. Enterrada na papelada, eu mal tive contato com Marcelo. Ele também não me procurou pessoalmente. Só mandava mensagens curtas que oscilavam entre culpa e súplica, depois voltavam para a culpa. Eu lia, mas nunca respondia. Não por despeito, mas porque não tinha o menor desejo de prolongar uma conversa que não levava a lugar nenhum. Uma tarde, enquanto eu estava no escritório da Dra. Santos revisando os documentos finais de escrow, ela me olhou por cima dos óculos de leitura. Você já pensou em divórcio? Coloquei a caneta na mesa. A pergunta não me chocou, mas ouvi-la em voz alta fez meu peito apertar. Já pensei. E por que você não protocolou? Fiquei quieta. Não era que eu não quisesse, mas uma partezinha patética de mim ainda tinha esperança de que Marcelo mudasse, ou pelo menos acordasse para a realidade da situação. Mas depois de tudo entendi que se alguém não te faz prioridade nenhum esforço da sua parte, vai te tirar da lateral do campo. Estou esperando para ver se ele assina um acordo sem contestação, se não vou protocolar um divórcio contestado. Dra. Santos assentiu. Você tem todas as provas guardadas, correto? Sim. Ela me olhou, a expressão suavizando. Você está fazendo a coisa certa. Há casamentos que ficam juntos não por amor, mas por puro terror da mudança. Mas quanto mais você arrasta mais de si mesma, você perde. Olhei para baixo, engolindo em seco. Era verdade. Eu havia ficado apavorada. Apavorada de recomeçar, do que as pessoas diriam de decepcionar meus pais. Mas agora percebia que a coisa mais assustadora do mundo não era começar do zero. Era viver o resto da vida em um relacionamento onde eu não era respeitada. O dia em que finalmente fechamos o apartamento estava chovendo forte. Fiquei embaixo do toldo do prédio da empresa de títulos, vendo os carros molhados passarem correndo. Fernanda veio até mim e ofereceu para dividir o guarda-chuva dela. Renata, obrigada. Eu me virei um pouco surpresa. Obrigada pelo quê? Por vender a casa para nós. Sei que não é fácil largar algo em que você colocou tanto amor. Eu sorri levemente. Às vezes a parte mais difícil é se apegar a ele. Fernanda me olhou com empatia profunda. Ela não bisbilhotou, mas eu sabia que qualquer mulher que faz uma mudança massiva na vida tem sua própria história, mesmo que nunca fale uma palavra sobre ela. Com o dinheiro restante, depois de pagar os custos de fechamento e taxas do corretor, devolvi uma parte aos meus pais e guardei o resto para começar minha nova vida. Aluguei um pequeno apartamento quieto de um quarto mais perto do trabalho. Pela primeira vez em 3 anos, decorei um espaço que era inteiramente meu, sem ter que consultar o gosto de ninguém. Minha primeira noite no novo apartamento, deitada no colchão de solteiro no chão, fiquei olhando para o teto branco. Não conseguia ouvir a TV do meu pai e minha mãe, chamando da cozinha, ou os passos pesados de Marcelo entrando no quarto. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio batimento cardíaco. Não chorei, só me senti vazia. Na manhã seguinte, enquanto me arrumava para o trabalho, meu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Hesitei por um segundo antes de atender. É a Renata, uma voz grave de homem. Soava vagamente familiar. Sim, falando. Aqui é o Sr. Barros. Meu coração deu um pulo. O nome do identificador de chamadas da minha sogra. Peço desculpas por ligar do nada, mas acho que há algumas coisas que você precisa saber. Eu não disse nada, só escutei. É sobre sua sogra e o Marcelo. Apertei o telefone com força. Tinha um pressentimento de que tudo o que eu havia testemunhado na semana passada era apenas a ponta do iceberg. Gostaria de me encontrar pessoalmente se você estiver aberta a isso. Olhei pela janela. A chuva havia parado.
e o sol estava rompendo o vidro. Uma luz clara, mas fria. Tudo bem. Esta tarde, no café, a uma quadra do seu escritório, eu conheço o lugar. Desliguei e fiquei parada por um momento. Um capítulo da minha vida havia acabado de bater à porta, mas parecia que outro infinitamente mais complicado estava se abrindo, e desta vez eu não seria arrastada para ele cegamente. Eu entraria com os olhos bem abertos. Cheguei ao café 10 minutos mais cedo. Era um canto tranquilo, cheio principalmente de tipos corporativos em laptops. Escolhi uma mesa nos fundos de frente para a porta e pedi um chá quente. Bati os dedos na mesa não por impaciência, mas por uma estranha mistura interna de curiosidade e extrema cautela. Pontualmente um homem entrou. Parecia ter uns 50 e poucos anos, magro, com cabelo grisalho, vestindo uma camisa casual de botões. Quando os olhos dele encontraram os meus, ele parou por um segundo para confirmar. Renata, eu assenti. Sim, deve ser o Sr. Barros. Ele se sentou em frente a mim sem pressa. Me estudou por um momento, não julgando, mas como se pesasse a melhor forma de entregar a notícia. Desculpe te arrastar para isso, mas se eu não te contar, temo que você vai acabar no raio da explosão. Tomei um gole do chá e coloquei a caneca na mesa. Por favor, vá direto ao ponto. O Sr. Barros assentiu, entrelaçando as mãos. Conheço a Vera há mais de uma década. Isso não me chocou. Relação de negócios, perguntei. Ele sorriu amargamente. No começo, sim. Depois ficou um pouco complicado. Eu não pressionei. Esperei. Ele suspirou, desacelerando as palavras. Vera investiu comigo em um pequeno negócio de madeira e ferragens. Naquela época, Marcelo e Tiago eram mais novos e ela queria trazer dinheiro extra para eles. Vi que ela era uma mulher esperta com muitas conexões, então fizemos parceria. No início o negócio ia bem, mas depois ela começou a pegar empréstimos de terceiros para capital de giro. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Quando ela pegou emprestado, ele me olhou com um toque de pena. Não é um número pequeno. Até hoje, entre o principal e os juros, a dívida está acima de R$ 250 mil. Apertei as mãos uma na outra embaixo da mesa. R$ 250 mil. Marcelo sabe, ele balançou a cabeça. Marcelo só sabe uma fração. Vera escondeu por orgulho e porque não queria estressar. Mas a verdade é que os últimos empréstimos dela nem foram para o negócio. Eu franzi a testa. Para onde foram? Ele ficou quieto por alguns segundos, antes de baixar a voz para pagar dívidas antigas e socorrer a família de Tiago. Eu soltei uma risada, um som completamente desprovido de humor. Tiago de novo. O Sr. Barros me olhou com compreensão. Tiago não consegue segurar um emprego, e com a esposa grávida, as despesas deles dispararam. Vera estava apavorada que o filho caçula acabasse na rua, então deu dinheiro a ele. Ela pegava de Pedro para pagar Paulo até o castelo de cartas desabar. Eu me recostei na cadeira observando os pedestres lá fora completamente alheios, a quem em uma mesa de canto 2 pessoas discutiam segredos que poderiam desmantelar uma família. O que isso tudo tem a ver com a unidade 13H, o Sr. Barros olhou para o café dele. Vera me disse uma vez que se não conseguisse arrumar o dinheiro, tentaria tomar aquele apartamento e vender. Ela achava que como você já era nora dela, eventualmente vocês fundiriam todas as finanças e sua casa efetivamente pertenceria à família dela de qualquer jeito. Meu coração parou. O que ela havia gritado na câmera de segurança, o que eu achava que era apenas um surto narcisista, na verdade, era uma estratégia de negócios premeditada. Você ligou para ela aquele dia para cobrar o dinheiro? Perguntei. Ele assentiu. Sim. Mas quando ela me disse que estava fisicamente dentro do seu apartamento, eu soube que as coisas haviam ido longe demais. Eu não queria fazer cena, mas não posso arcar com uma perda de R$ 250 mil também. Por isso senti que você tinha o direito de saber. Olhei direto nos olhos dele. O que você quer que eu faça? Ele balançou a cabeça. Não estou pedindo que você pague as dívidas dela. Isso é estritamente entre Vera e eu. Mas quero que você cuide das suas costas. Quando as pessoas são encurraladas por dinheiro, fazem coisas que normalmente não acreditariam ser capazes. As palavras dele me deram um arrepio na espinha. O que você quer dizer? O que ela poderia fazer? Ele não respondeu imediatamente. Não tenho certeza, mas sei que ela está sob pressão imensa. E quando ela descobriu que você realmente vendeu o apartamento, vai ter que encontrar outro jeito de conseguir o dinheiro. Muito provavelmente através do Marcelo.
Fiquei em silêncio imaginando Marcelo. O mesmo rosto gentil, a mesma voz suave, mas por trás um covarde indeciso que nunca protegeu a esposa e nunca teve coragem de confrontar a disfunção da família. Marcelo pode ser forçado a assumir essa dívida, eu disse. O Sr. Barros assentiu. É altamente provável, e se ele fizer isso, sua situação financeira vai ficar extremamente complicada. Suspirei. Eu havia achado que vender a casa e ir embora era suficiente, mas ainda havia cordas para cortar. Sr. Barros, eu olhei para ele, minha voz inabalável. Agradeço por me contar isso, mas não vou me envolver na bagunça da minha sogra. Agora só estou cuidando de mim mesma. Ele me olhou com um lampejo de alívio. Entendo e acho que você está tomando a decisão certa. Não conversamos muito mais. Antes de sair, o Sr. Barros acrescentou uma última coisa. Uma coisa a mais que quero te contar. Marcelo não é um homem mau, mas é um homem fraco. E nesta vida, um homem fraco, às vezes, pode causar tanto dano colateral quanto um malicioso. Eu não discuti. Eu havia vivido nas consequências daquela fraqueza por 3 anos. Saindo do café, andei uma dúzia de quadras antes de chamar um táxi. A brisa da tarde estava fresca e, enquanto observava a cidade se mover ao meu redor, minha mente gradualmente clareou. Ao chegar no apartamento, me sentei sem acender as luzes. O brilho dos postes de rua era suficiente para distinguir as silhuetas dos móveis. Peguei o telefone e rolei as mensagens de Marcelo uma por uma. Não seja assim. Vou conversar com a mãe. Somos marido e mulher. Li todas e depois deletei o fio inteiro. Não por ódio, mas porque não queria guardar uma única coisa que pudesse me fazer duvidar de mim mesma. Bem naquele momento, meu telefone vibrou. Era Marcelo. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, então atendi. Renata, você realmente vendeu a casa. A voz dele estava rouca, como se tivesse corrido 8 quilômetros. Sim. Você sabe que minha mãe está enlouquecendo com isso. Fechei os olhos. Desde quando você sabia sobre o dinheiro, ele ficou em silêncio mortal. Há alguns meses ele finalmente admitiu. Eu ri, um som amargo e afiado. E mesmo assim você deixou sua mãe invadir minha casa. Achei que seria só temporário, Renata. Eu o cortei sem levantar a voz, mas tornando-a afiada como uma lâmina. Você sempre acha que tudo é temporário, mas as consequências são permanentes. Eu só conseguia ouvir a respiração dele do outro lado. Quero te ver. Não precisa, Marcelo. Cuide da sua própria bagunça. Cuide da dívida da sua mãe, da vida do seu irmão e do nosso casamento. Não espere até perder tudo para me perguntar o que deve fazer. Desliguei. Naquela noite não dormi facilmente. Fiquei perto da janela observando o tráfego na avenida, revirando tudo o que acabara de aprender. A história não era tão simples quanto um invasor em um apartamento. Era uma cadeia de decisões terríveis e desesperadas escondidas atrás de silêncio e do hábito de ceder. Eu sabia que havia saído do tornado, mas ele ainda girava violentamente atrás de mim e eu tinha a sensação de que não havia terminado. Nos dias seguintes, minha vida parecia se estabelecer em uma nova órbita estável. Eu ia para o trabalho no horário. Voltava para meu apartamento quieto. Cozinhava para mim, limpava sem me preocupar com os padrões de ninguém e não ouvia nenhum comentário cortante. Mas aquela paz durou exatamente 3 dias. Na quarta tarde, justo quando eu estava saindo do escritório, meu telefone tocou. Era minha mãe. Renata, venha para casa agora. A voz dela não era alta, mas tinha uma aresta. Não era a preocupação maternal habitual, era a tensão contida. O que houve, mãe? Não posso te contar pelo telefone. Só venha. Não fiz perguntas. Peguei um Uber imediatamente. Durante o trajeto, meu coração martelava contra as costelas. Um pressentimento me dizia que isso não seria uma simples conversa. Quando empurrei a porta da frente, eles estavam todos na sala de estar. Meu pai estava sentado no sofá, as costas retas como uma vara-mãos nos joelhos. Minha mãe estava de pé perto da mesa de jantar, as mãos torcidas, e Marcelo estava na frente deles. A camisa social dele estava horrivelmente amassada e os olhos injetados de sangue. Ao me ver, ele deu um passo à frente, mas se deteve. Você chegou. Olhei para ele sem reconhecer, Lume virando para meu pai. O que está acontecendo, pai? Meu pai não falou imediatamente. Lançou um olhar pesado para Marcelo e disse devagar. Ele está sentado aqui desde o meio-dia. Me virei para Marcelo. Ele respirou fundo, trêmulo, como um homem reunindo coragem antes de uma execução. Renata, preciso da sua ajuda.
Fiquei perfeitamente imóvel, impassível. Ele olhou para baixo, a voz caindo para um sussurro patético. Minha mãe? Eles estão cobrando ela pelo dinheiro. Estão ameaçando levar lá ao tribunal e expor a dívida se ela não pagar. Eu não fiquei surpresa. O que o Sr. Barros havia me contado me preparou completamente para isso. Então Marcelo olhou para cima, os olhos brilhando com uma esperança desesperada que fez meu sangue gelar. Preciso que você me empreste algum dinheiro. A sala ficou em silêncio sepulcral. O único som era o tic-tac do relógio de pêndulo no canto. Quanto R? 75.000. Eu sorri. Não foi uma risada completa, apenas uma leve curva dos lábios, mas foi o suficiente para todos na sala notarem. De onde exatamente você tira a coragem de me pedir isso? Marcelo pareceu atordoado, como se genuinamente não esperasse aquela reação. Renata, eu sei que errei feio, mas é minha mãe. Você não pode simplesmente. Eu não posso simplesmente o que eu o cortei. Minha voz perigosamente calma. Eu não posso recusar. Eu não posso ficar de fora. Ou eu não posso simplesmente ignorar você do jeito que você me ignorou por 3 anos inteiros. Marcelo engasgou com as palavras. Minha mãe deu um passo à frente e colocou a mão no meu ombro, mas eu balancei a cabeça gentilmente. Você chama de empréstimo. Como exatamente pretende pagar de volta? Marcelo abriu a boca, mas nada saiu imediatamente. Vou pagar aos poucos com meu salário. Seu salário de funcionário da prefeitura. Exatamente quanto tempo vai levar para você pagar R? 75.000. Ele olhou para baixo. Eu sabia que ele sabia a resposta tão bem quanto eu. Renata, estou sem opções, ele implorou, a voz falhando. Você tem o dinheiro da venda do apartamento. Só me ajude esta única vez. Eu prometo. Eu ri de verdade desta vez alto e claro no quarto silencioso. Você promete, Marcelo. Quantas das suas promessas você já cumpriu? O ar na sala parecia grosso o suficiente para sufocar. Meu pai permaneceu imóvel, mas o jeito como olhava para Marcelo havia mudado de raiva para puro nojo. Marcelo deu um passo mais perto de mim. Eu sei que te devo tudo, mas é minha mãe. Eu não posso simplesmente ficar parado sem fazer nada. Eu assenti. Exatamente. É sua mãe, não minha. As palavras caíram como um martelo, frias e absolutas. Marcelo me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa no rosto dele. Você realmente não vai me ajudar. Eu o encarei direto nos olhos e falei bem devagar. Marcelo, se fosse só você talvez eu considerasse. Mas isso é o resultado direto da sua mãe me tratando e a minha família como lixo enquanto você ficava atrás dela e assistia. Você vem até mim agora não porque está arrependido, mas porque literalmente não tem mais ninguém para implorar. Ele não discutiu porque sabia que eu estava certa. Você sabia que sua mãe estava afundada em dívidas e mentiu para mim. Você sabia que ela invadiu minha casa e não fez nada para impedir. E agora que ela está enfrentando as consequências, você quer que eu pague a conta. O que exatamente você acha que eu sou? Minha voz não era alta, mas cada sílaba acertava como um martelo. Vi as mãos dele tremendo. Renata, estou implorando. Só desta vez. Suspirei. Vá para casa. Ele olhou para cima, lágrimas se acumulando nos olhos. Vá para casa. Pare de deixar meus pais desconfortáveis. Marcelo ficou congelado como se o cérebro se recusasse a processar a rejeição. Ele olhou para meu pai, para minha mãe e finalmente de volta para mim. Por fim se virou e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta, mas não disse mais uma palavra. A porta clicou ao fechar, deixando um longo e pesado silêncio no rastro. Minha mãe se sentou com um suspiro pesado. Você acha que foi dura demais com ele? Me virei para ela. Nos olhos dela não havia julgamento, só preocupação. Não fui dura com ele, mãe. Só me recusei a viver minha vida do jeito que vivia antes. Foi então que meu pai falou. Você fez a coisa certa. Apenas 5 palavras, mas elas me ancoraram completamente. Naquela noite voltei para meu apartamento e não me preocupei em acender as luzes. Sentei sozinha no escuro, repassando cada palavra que Marcelo havia dito. Não era que eu não sentisse nada. R$ 75.000 não era uma quantia impossível para mim agora. Mas se eu entregasse aquele dinheiro, eu imediatamente voltaria ao meu papel antigo. A que tinha que ser compreensiva, a que tinha que ceder, a que tinha que carregar o peso morto da família dele. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. Renata, me desculpe. Apenas 3 palavras. Olhei para ela, depois bloqueei a tela. Não era que eu não pudesse perdoar.
Mas há algumas coisas que, mesmo perdoadas, não significam que você pode voltar. 3 dias depois recebi outra ligação. Não era Marcelo, era do hospital. Você é parente da Vera, eu congelei. O que aconteceu? Ela foi internada por uma queda grave de pressão e estresse agudo. Um familiar que está com ela nos deu seu número. Fiquei quieta por alguns segundos. Quem está com ela agora? O filho. Mas a condição dela requer mais apoio da família. Desliguei, ficando completamente imóvel no meio da sala de estar. Eu havia jurado que não me envolveria, mas ouvir a palavra internada apertou meu peito. Não por amor profundo, mas porque, no fim das contas, ela havia sido minha sogra. Debati por um longo tempo, mas finalmente peguei o casaco. Não para correr de volta para eles, mas para ver até onde o dano colateral havia chegado. E eu sabia que isso não seria uma simples visita de hospital. Cheguei ao Hospital Albert Einstein, por volta das 20. O corredor da ala de medicina interna estava claro e estéril, cheirando levemente a alvejante. O eco de passos e murmúrios baixos criavam aquele zumbido ansioso familiar a qualquer um que já passou tempo em hospitais. Parei do lado de fora do quarto dela, respirei fundo e empurrei a porta. Havia apenas 2 pessoas dentro. Marcelo estava encostado na parede, a camisa desabotoada no colarinho, cabelo bagunçado com olheiras profundas. Na cama do hospital, Vera estava deitada de lado, uma linha de soro presa no braço. Os olhos dela estavam fechados, mas ela não dormia. Ao som da porta, os 2 se viraram. Quando Marcelo me viu, um lampejo de choque cruzou o rosto dele instantaneamente, se transformando em um coquetel indescritível de alívio, profunda vergonha e esperança. Você veio, sussurrou ele. Eu assenti e entrei, mantendo uma distância muito deliberada da cama. Vera abriu os olhos. Ao me ver, a expressão dela mudou ligeiramente, mas ela permaneceu em silêncio. A arrogância nos olhos dela havia queimado, substituída por uma cautela exausta. O que o médico disse? Perguntei, mantendo o tom perfeitamente neutro. Só uma queda grave de pressão desencadeada por um ataque de pânico, respondeu Marcelo. Com alguns dias de descanso, ela vai ficar bem. Olhei para Vera. Ela desviou o olhar como se olhar para mim doce fisicamente. Percebi que às vezes as pessoas ficam em silêncio, não porque não têm nada a dizer, mas porque não têm ideia de como começar. Puxei uma cadeira de plástico de visitante e me sentei. O silêncio engoliu o quarto. 3 pessoas, cada uma perdida na própria cabeça, nenhuma ousando quebrar o gelo. Depois do que pareceu uma eternidade, Vera falou. A voz dela estava rouca e incrivelmente frágil. Por que você veio? A pergunta soou fria, mas faltava o veneno de antes. Olhei para ela. O hospital me ligou. Vim ver se você estava bem. Ela ficou quieta por alguns segundos. Você não precisava. Eu não morri ainda. Marcelo franziu a testa profundamente. Mãe, pare. Eu não reagi. Sabia que ela não estava realmente tentando me expulsar. Era só a tentativa patética dela de se agarrar ao último fiapo de orgulho que lhe restava. Não vim aqui para brigar, eu disse calmamente. Só queria ter certeza de que você estava bem. Ela não respondeu. Marcelo me olhou com gratidão patética, mas eu não segurei o olhar dele. Eu não estava ali para bancar a santa nem para consertar cercas. Estava ali porque queria fechar o livro com clareza absoluta, sem pontas soltas. Alguns minutos depois, o telefone de Marcelo vibrou e ele saiu para o corredor para atender a ligação. Ficamos só Vera e eu no quarto. O silêncio se esticou. Achei que ela não diria mais nada, mas então ela soltou um suspiro trêmulo. Você está feliz agora? Eu me virei para olhar para ela. Feliz? Por que eu estaria? O apartamento foi vendido. Eu estou presa numa cama de hospital. O que mais você quer? Olhei para ela, meu coração perfeitamente firme. Se ela tivesse dito isso 1 semana atrás, eu teria explodido. Mas agora só sentia um cansaço profundo nos ossos. Não quero nada, eu disse devagar. Só quero viver em paz. Ela riu, um som seco e chiado. Em paz. Você acha que viver em paz neste mundo é tão fácil assim? Eu não respondi. Ela virou a cabeça no travesseiro para me encarar diretamente, não com um olhar julgador, mas com derrota total e absoluta. Eu errei, sussurrou ela. Aquelas 3 palavras me acertaram como um golpe físico. Errei ao achar que sua casa automaticamente cairia para minha família. Errei ao achar que você simplesmente aguentaria para sempre. Ela falou devagar, como se cada sílaba causasse dor física. Passei a vida inteira calculando, tentando colocar meus filhos em primeiro lugar. Nunca pensei que acabaria assim. Eu a observei sem saber o que dizer.
Há pedidos de desculpas que chegam tarde demais, não porque a pessoa não quisesse dizer antes, mas porque nunca em 1 milhão de anos acreditou que seria forçada a isso. Eu peguei os empréstimos, ela continuou. Nem era mais para o negócio. Era porque eu tinha pavor de parecer pequena perto de todo mundo. Pavor de que meus filhos não tivessem o que os outros tinham. Eu me olhava e me sentia como nada. Achei que se conseguisse dinheiro suficiente para dar a eles uma vida melhor, não me sentiria tão inferior a todos. Ela sorriu amargamente. No fim, quanto mais eu pegava emprestado, mais devia. Suspirei suavemente. Por que você não contou simplesmente para o Marcelo? Ela olhou para o teto de azulejos. Ele é fraco. Eu conto e ele só fica preocupado. E preocupação não paga as contas. Aquela frase doeu não por pena dela, mas porque era a verdade absoluta. E você planejava usar meu apartamento para pagar? Perguntei. Ela não negou. Achei que se vendêssemos cobriria uma parte. Resolveríamos o resto depois. Dei um sorriso fraco. Você tinha tudo calculado perfeitamente. Ela fechou os olhos e não falou mais. Pouco depois, Marcelo voltou para o quarto. Ele olhou entre nós duas, tentando desesperadamente ler o ambiente. O médico disse que ela pode ter alta hoje à noite, mas temos que ficar de olho nela, disse ele. Eu me levantei. Fico feliz. Marcelo me olhou. Você vai ficar um pouco mais, balancei a cabeça. Não precisa. Você aqui é o suficiente. Ele abriu a boca para dizer algo, mas engoliu as palavras. Saí do quarto do hospital sem olhar para trás. O corredor ainda estava claro, ainda cheio de enfermeiras e auxiliares, mas eu me sentia incrivelmente leve. Não porque tudo havia sido magicamente consertado, mas porque finalmente a verdade havia sido dita em voz alta. Quando cheguei às portas giratórias na saída do hospital, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Obrigado por vir. Li, bloqueei a tela e guardei o telefone no bolso. Não respondi. Naquela noite, entrando no meu apartamento, acendi as luzes. O espaço era pequeno, perfeitamente organizado, sem um único item desnecessário. Dei uma volta lenta pela sala de estar e me sentei. As palavras de Vera ainda ecoavam na minha mente. Eu errei. Talvez todo mundo cometa erros catastróficos na vida, mas nem todo mundo tem coragem de admitir. E mesmo quando admitem admitir um erro, não concede uma máquina do tempo. Abri o laptop e comecei a preencher os formulários de divórcio para Adra. Santos. Cada frase que eu digitava aparecia na tela clara, afiada e precisa. Eu não digitava por raiva, mas com uma clareza cirúrgica bizarra. Quando cheguei à linha final, pausei por uma fração de segundo, então cliquei em salvar. E desta vez eu era quem colocava os trilhos. Na manhã seguinte, levei a papelada impressa do divórcio para o escritório da Dra Santos. O sol brilhava forte depois de uma noite de chuva, fazendo o asfalto de São Paulo reluzir e deixando o ar fresco. Fui antes do meu turno de trabalho não porque estava com pressa, mas porque queria que a tinta secasse antes de me dar um único segundo para duvidar. Adra. Santos leu cada página meticulosamente. Sentei em frente a ela com as mãos cruzadas, olhando para o mogno polido da mesa dela. Quando ela colocou a caneta na mesa, me olhou séria, mas não inteiramente fria. Você pensou nisso? Completamente assente. Sim. Divórcio não é só rasgar um pedaço de papel. É rasgar um pedaço da sua vida. Você vai ter que assumir todas as consequências dessa decisão. Eu sei. Ela deu um breve aceno e assinou a sessão de aconselhamento legal. Então protocolamos. Se o advogado da outra parte não cooperar, levamos para o juiz. Ela me entregou minha cópia em uma pasta manila. Não pesava nem de longe tanto quanto eu achava que pesaria. 3 anos de casamento reduzidos a uma pilha de folhas de impressora tamanho padrão. Saindo do escritório dela, não fui direto para o trabalho. Parei em uma lanchonete pequena e pedi um café preto, tomando devagar. Era a primeira vez em semanas que consumia algo sem sentir uma pedra no estômago. Provavelmente porque a pedra mais pesada de todas finalmente havia sumido. Por volta do meio-dia, Marcelo ligou. Olhei para a tela e atendi. Onde você está? Ele perguntou imediatamente com uma aresta frenética na voz. Fora. Quero te ver. Não precisa, Marcelo. Sobre ontem, eu protocolei os papéis de divórcio esta manhã. Eu disse sem hesitação nenhuma. Houve silêncio absoluto do outro lado. Durou tanto que afastei o telefone da orelha para verificar se ele havia caído a ligação. O que você acabou de dizer? Os papéis de divórcio. Iniciei o processo. Minha voz era quieta, mas inabalável. Você realmente fez isso.
Ele soava como se o vento tivesse sido tirado dele. Você achou que eu estava blefando? Marcelo respirou fundo e regular. Renata, não chegamos a esse ponto ainda. Eu sorri amargamente. Passamos desse ponto há quilômetros, Marcelo. Você só nunca se deu ao trabalho de olhar o mapa. Ele ficou quieto. Eu conseguia ouvir a respiração pesada e errática dele. Preciso de tempo. Eu te dei 3 anos. As palavras saíram da minha boca sem esforço, sem ênfase extra. Renata, eu não quero te perder. Fechei os olhos por uma fração de segundo. Você me perdeu no dia em que escolheu o lado de todo mundo em vez do meu. Sem resposta, só ar morto. Meu advogado vai te enviar a papelada. Se você assinar o acordo sem contestação, podemos resolver isso rápido e em silêncio. Se não, levo para o juiz. Com isso desliguei. Não chorei. Tudo parecia tão matematicamente lógico que simplesmente não sobrava espaço para emoções. Naquela tarde fui para a casa dos meus pais. Minha mãe estava no quintal dos fundos aparando as plantas de manjericão. Quando me viu, olhou para cima. Está feito, assente. Sim, mãe. Protocolado. Ela ficou quieta por um momento cortando uma folha, depois disse: então realmente acabou. Sentei ao lado dela para ajudar. Sim. Ela suspirou suavemente. Você está triste. Pensei um pouco, mas na maior parte só me sinto mais leve. Há alguns lutos que ninguém pode carregar por você. Eles só podem sentar ao seu lado enquanto você os segura. Mais tarde naquela noite, meu pai me chamou para o escritório de casa. Me conte a verdade. Você se arrepende? Olhei para ele. Não. Ele assentiu. Então continue andando. Não olhe para trás. Eu sorri. Não vou, pai. Ele não falava em parágrafos, mas cada palavra que me dava era um pilar em que eu podia me apoiar. Ele não me aconselhou a aguentar, nem me pressionou para desistir. Só queria que eu me mantivesse firme na minha própria escolha. 2 dias depois, recebi uma notificação do tribunal. Minha petição de dissolução de casamento havia sido oficialmente protocolada. Teríamos nossa sessão obrigatória de mediação em algumas semanas. Naquele mesmo dia, Marcelo apareceu na casa dos meus pais novamente. Desta vez ele não trouxe nada. Só ficou na varanda e bateu suavemente. Abri a porta. O rosto dele havia emagrecido, sombreado por olheiras escuras e uma barba irregular e mal feita. Posso entrar? Eu não disse nada, só dei um passo para o lado. Ele entrou e varreu os olhos pela sala de estar demorando nos cantos como se tentasse memorizá-los. Recebi os papéis, disse ele. Tudo bem. Você realmente quer isso? Olhei para ele. Você ainda acha que isso é uma negociação? Ele balançou a cabeça, a voz caindo. Eu só. Nunca pensei que acabaria assim. Sentei na poltrona em frente a ele. Marcelo, isso não quebrou da noite para o dia. Estava rachando há muito, muito tempo. Ele não discutiu. Eu sei. Conversei com minha mãe. Ela sabe que errou também. Dei meio sorriso. Saber que errou é uma coisa. Conseguir desfazer o dano é outra completamente diferente. Ele olhou para os sapatos. Vou consertar. Eu o encarei direto. Para quem você vai consertar? Ele olhou para cima, claramente pego de surpresa, pela pergunta incapaz de responder imediatamente. Para você, para nossa família, balancei a cabeça. Conserte para você primeiro. Eu não preciso de um homem que só aprende a consertar as coisas depois que já as quebrou em pedaços. As palavras o paralisaram. Marcelo, eu não te odeio, eu disse, suavizando o tom ligeiramente, mas não posso continuar fazendo isso. Ele ficou sentado ali por um longo tempo olhando para o chão antes de finalmente se levantar. Eu entendo. Foi a primeira vez que ele disse eu entendo sem imediatamente seguir com um mas. Ele caminhou até a porta da frente e parou por um segundo com a mão no batente. Espero que você tenha uma boa vida. Eu não respondi. A porta clicou suavemente, mas com total finalidade. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento, abri o PDF da minha petição de divórcio no laptop. As engrenagens estavam oficialmente em movimento. Não eram mais pensamentos ou ameaças raivosas. Era realidade legal, fria e dura. Do lado de fora começou a chover novamente, um tamborilar constante contra o vidro que preenchia os vazios quietos do quarto. Me recostei na cadeira e fechei os olhos. Uma estrada havia terminado, outra estava apenas começando. E eu sabia que não seria completamente indolor, mas pelo menos desta vez eu andava com meus próprios pés. As semanas que levaram até a mediação obrigatória do tribunal passaram em uma estranha animação suspensa, sem brigas aos gritos, sem mensagens de culpa de Marcelo.
sem comentários passivo-agressivos me mantendo acordada à noite. Tudo estava tão chocantemente quieto que eu ocasionalmente me perguntava se havia me viciado tanto no caos que a paz parecia antinatural. Eu ia para o trabalho de manhã, ia ao supermercado à tarde. Cozinhava jantares simples para uma pessoa, à noite livre da ansiedade de se alguém reclamaria. Comecei a ler meus livros antigos novamente e a tocar as playlists indie que eu amava e que havia silenciado aos poucos ao longo dos anos para manter a paz. Então, exatamente uma semana antes da mediação, recebi uma ligação de um número desconhecido. Renata, uma voz feminina hesitante, perguntou: "Sim, quem é?" "É a Aline." Fiquei surpresa. Aline. Nunca fomos próximas, mas eu também não guardava um ódio ardente por ela. Ela era apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez de Vera. "O que é? Podemos nos encontrar. Eu realmente preciso te contar uma coisa." Franzi a testa. "Sobre o quê?" "Sobre sua sogra e o dinheiro. Você não pode simplesmente me contar pelo telefone. Não é seguro aqui. Prefiro fazer pessoalmente." A voz dela estava baixa, mas mortalmente séria. Esperei um segundo. "Tudo bem. Amanhã à tarde no Starbucks do bairro antigo." "Obrigada." Ela desligou. Outra reviravolta na estrada. Naquela noite meu sono foi inquieto. Eu tinha uma suspeita crescente de que esse encontro não seria um papo amigável e de que o que eu achava que sabia sobre a família de Marcelo ainda estava faltando peças incrivelmente feias. Na tarde seguinte, cheguei ao Starbucks mais cedo e pedi um café preto. Desde que saí daquele casamento, havia começado a tomar café puro, treinando-me a tolerar o gosto amargo sem precisar adoçar artificialmente. Aline chegou pontualmente. Vestia um suéter largo de gestante, o rosto abatido e exausto. Quando me viu, congelou por um segundo antes de se arrastar até mim. "Oi, Renata, sente-se." Ela pediu um copo de suco de laranja e sentou em frente a mim, mexendo no guardanapo. "Você provavelmente ainda está furiosa comigo", murmurou ela. "Não estou brava com você", respondi com neutralidade. Ela olhou para cima genuinamente chocada. "Sério, você não fez nada contra mim diretamente. Só fez o que sua família mandou." Ela olhou para baixo, as bochechas corando. "Eu sei, mas foi errado." Esperei ela continuar. "Renata, te liguei porque tem uma coisa que você precisa saber. Desde que você jogou nossas coisas para fora do apartamento, sua sogra tem inventado uma história." Franzi a testa. "Que tipo de história?" Ela hesitou, olhando ao redor como se Vera estivesse escondida atrás da vitrine de doces. "Ela está contando para todo mundo que o apartamento, na verdade, não era 100% seu." Eu não fiquei chocada que eles estivessem tentando salvar as aparências, mas queria os detalhes. "O que exatamente ela quer dizer com isso?" Aline mordeu o lábio. "Ela está dizendo para todo mundo que anos atrás seu pai pegou uma fortuna emprestada da família dela e que, como parte do pagamento, ele prometeu a ela uma parte do patrimônio daquele imóvel, e que quando você casou com Marcelo eles simplesmente deixaram passar como um acordo tácito. Mas agora que você vendeu, ela está alegando que tem direito a uma parte do dinheiro." Eu a encarei. "E você acredita nisso?" Ela balançou a cabeça violentamente. Não faz o menor sentido. Mas ela conta com tanta convicção, Renata, e está ameaçando que se você levar o Marcelo para a limpeza no divórcio, ela vai contraprocessar você pela parte dela. Eu me recostei na cadeira, conectando os pontos. Meu pai havia construído o negócio do zero. E embora eu não auditasse os livros dele, sabia com certeza que o apartamento havia sido comprado com dinheiro vivo economizado ao longo de 20 anos. Ele não teria pegado um centavo emprestado de Vera, muito menos alavancado um imóvel para isso. "Você ouviu mais alguma coisa?" Ela assentiu, baixando a voz para um sussurro. "Ela está dizendo que se você não entregar o dinheiro vai tornar público. Vai usar todas as conexões dela no bairro antigo e no clube para difamar seu nome e arruinar a reputação da sua família." Eu sorri, uma linha fina e gelada. Uma tática clássica de Vera. "Renata, eu sei que te contar isso provavelmente faz você achar que estou jogando dos dois lados, mas honestamente só quero que a loucura pare." Vi o cansaço profundo nos olhos dela. Não devia ser fácil estar presa naquela casa. Dei a ela um sorriso compreensivo. Estou acostumada com ela, mas desta vez acho que ela cruzou uma linha legal. Assenti para ela. "Obrigada pelo aviso, Aline. Você vai fazer alguma coisa sobre isso?" Pensei. "Por enquanto, não." Ela pareceu atordoada. "Não. O que você acabou de me contar é boato.
Se ela realmente colocar no papel ou agir, então eu vou agir. Mas não sou alguém que ela pode intimidar com fofoca de bairro. Aline assentiu parecendo incrivelmente aliviada. Eu sei que você não é. Ei, o Marcelo não está bem. Ele não foi para a prefeitura há dias. Mal come e só fica olhando para a parede. Tomei um gole do meu café preto. Isso é escolha dele. Você realmente não sente mais nada por ele. Coloquei a xícara na mesa. Você quer saber se eu ainda amo ele? Amor não é um interruptor, Aline. Estava lá e lentamente se apagou. Mas há algo que uma vez perdido você nunca mais recupera. O que, respeito? Aline olhou para o colo. Quando nos separamos do lado de fora do café, ela me olhou e disse: Renata, espero de verdade que você encontre alguém bem melhor. Eu sorri. Espero que você também. Ela se afastou, desaparecendo na multidão do centro. Fiquei ali parada por 1 minuto observando a cidade respirar, completamente indiferente aos dramas microscópicos se desenrolando nas calçadas. Naquela noite peguei cada pedaço de documentação sobre o apartamento. Histórico de títulos, transferências bancárias, declarações de fechamento. Tudo estava impecavelmente limpo, legalmente blindado. Nem um único fio ligava a família de Marcelo. Liguei para minha mãe. Mãe, o pai alguma vez pegou 1 centavo emprestado da família de Marcelo? Não, nunca. Ela respondeu sem hesitar. Por que diabos você perguntaria isso? Dei a ela um resumo rápido do aviso de Aline. Minha mãe suspirou pesadamente. Eles estão desesperados, Renata. Estão tentando inventar uma saída. Não deixe isso te abalar. Não vou, eu disse e desliguei. Eu sabia exatamente qual seria meu próximo movimento. O que Aline me contou não me assustou, mas confirmou que a guerra não havia terminado. E se Vera quisesse cruzar a linha de invasão mesquinha para a extorsão real, eu não ficaria sentada e aguentando. Uma nova onda vinha na minha direção, e eu estava de pé em rocha sólida. Como eu esperava. O moinho de boatos disparou 2 dias depois. Uma amiga antiga da região de Itaim Bibi me ligou. Renata, você ouviu as coisas insanas que estão circulando. Sua ex-sogra está contando para todo mundo no clube que você roubou a casa dela. O que exatamente ela está dizendo? Que ela financiou metade da entrada e você se aproveitou do fato de a escritura estar só no seu nome para vender debaixo do nariz deles e ficar com o dinheiro. Entendi. Obrigada. Desliguei. Tudo estava seguindo exatamente o plano delirante de Vera. Não era uma ameaça vazia. Ela estava ativamente tentando me encurralar usando vergonha pública para me extorquir. Mas desta vez eu não tomaria a estrada alta do silêncio. Tirei a tarde de folga e dirigi direto para o escritório da Adra Santos com minha pasta de evidências. Eles escalaram para assassinato de caráter. Adra Santos observou, recostando-se na cadeira de couro depois que toquei para ela um voicemail que um vizinho havia me encaminhado. Tenho 2 testemunhas dispostas a registrar o que ela está espalhando. Bom, então colocamos no papel. Se eles continuarem espalhando informações demonstravelmente falsas para obter ganho financeiro, não estamos só olhando para a difamação. Estamos olhando para a extorsão civil. Vou redigir um cessar e desistir imediatamente. Não quero ir a julgamento por calúnia se puder evitar. Mas se eles pressionarem você, vai, disse Adra Santos com firmeza. Silêncio diante de uma mentira é frequentemente interpretado como culpa. Mais tarde naquela semana, o Conselho de Administração do condomínio do edifício Palmeiras me pediu para ir formalmente esclarecer uma disputa sobre a transferência de propriedade da unidade 13H. Eu sabia exatamente quem havia instigado. Entrei na sala de conferência do condomínio. Sentados à longa mesa de mogno estavam o presidente do conselho, Vera e Marcelo. Sentei diretamente em frente a eles. Cirta, Renata, o presidente do conselho, começou pigarreando. Nós a chamamos para esclarecer algumas alegações altamente preocupantes sobre a venda recente da unidade 13H. Fico feliz em esclarecer qualquer coisa que precisem. Vera se inclinou para a frente, olhos flamejantes. Esclareça que você sequestrou um imóvel financiado pela minha família, vendeu e agora está fingindo que não sabe de nada. Você alega que eu roubei sua parte. Eu disse calmamente. Você tem um único pedaço de papel para provar isso. Ela bateu a mão na mesa. A escritura pode estar no seu nome, mas o dinheiro era nosso. Abri minha pasta de couro e deslizei os documentos pela mesa para o presidente do conselho. Aqui está a escritura original no meu nome. Aqui estão as transferências bancárias da conta comercial do meu pai para a empresa de escrow.
Cada centavo está contabilizado. O presidente ajustou os óculos no nariz e revisou os extratos bancários. Saru Vera, esta documentação é blindada. Isso não prova nada. Vera gritou. O pai dela devia dinheiro à minha família. Eu a encarei, minha voz caindo para uma calma mortal. Você tem alguma prova desse empréstimo imaginário? Foi um acordo de aperto de mão anos atrás. Não há papel, mas toda a minha família sabe disso. Então, sem papel, sem prova. Só uma história que você inventou para me extorquir. Marcelo havia ficado perfeitamente imóvel o tempo todo olhando para as mãos. Virei a cabeça para ele. Marcelo, você algum dia ouviu algo sobre meu pai devendo dinheiro à sua família? Ele olhou para cima parecendo um cervo diante dos faróis. Eu ouvi minha mãe dizer uma vez. Tem alguma prova, Marcelo? O silêncio dele foi a resposta mais alta da sala. O presidente do conselho suspirou e me devolveu os documentos. Operamos com documentação legal aqui. A transferência da unidade 13H foi completamente legal e acima de qualquer suspeita. Acerta. Renata é a única proprietária legal dos rendimentos. Este conselho considera o assunto encerrado. Você está tomando o lado dela, Vera, gritou, o rosto ficando roxo. Estamos tomando o lado da lei, senhora. O presidente respondeu secamente. O ar na sala era sufocantemente tenso. De repente, Marcelo se levantou. Mãe, vamos embora. Cale a boca. Esse dinheiro é da nossa família. Marcelo respirou fundo e regular e olhou para o presidente do conselho, depois para mim. Aquela casa não é nossa. A sala inteira ficou em silêncio mortal. Até eu fiquei chocada, não pelo que ele disse, mas porque ele finalmente havia dito em voz alta na frente de testemunhas. O que você está dizendo? Vera ofegou olhando para ele, como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Estou dizendo que o apartamento não é nosso, repetiu Marcelo, a voz falhando, mas resoluta. É da Renata. A família dela pagou. Não temos absolutamente nenhum direito sobre ele. Vera pulou da cadeira. Ela te lavou o cérebro. Você nem é mais meu filho. Só estou dizendo a verdade, mãe, disse ele, soando completamente derrotado. O presidente do conselho pigarreou. Esta reunião está encerrada. Arrumei minha pasta e saí pela porta. Atrás de mim eu podia ouvir Vera gritando com Marcelo, mas não diminuí o passo. Saindo do arranha-céu e entrando no ar fresco de São Paulo, respirei fundo. A parte mais feia desse pesadelo finalmente havia sido colocada permanentemente no lugar. Naquela tarde meu telefone tocou. Era Marcelo. Desculpe, foi a primeira coisa que ele disse. Eu não devia ter deixado chegar tão longe. Você está um dia atrasado e R$1 a menos, Marcelo, mas precisava ser dito. Só não queria que ninguém achasse que você realmente fez o que ela disse que fez. Sorri levemente. Você devia ter pensado em proteger minha reputação há 3 anos. Eu assinei os papéis do divórcio, ele soltou. Eu congelei. Quando esta manhã, antes de irmos para a reunião do condomínio, eu deixei na escritório da sua advogada. Fiquei quieta por um longo momento. Tudo bem, obrigado por não arrastar. Desejo o melhor para você, Renata. Para você também. Desliguei. Sem lágrimas, sem realizações dramáticas, sem arrependimentos persistentes, só um fim falado com palavras simples. Naquela noite, jantei com meus pais. Finalmente acabou, querida, minha mãe perguntou passando uma tigela de salada. Assenti. Sim. Quando você fica do lado da verdade, nunca precisa ter medo de nada, disse meu pai tomando um gole de água. Sorri. O jantar foi simples. Só frango assado e legumes, mas me senti mais quente e segura do que havia me sentido em anos. Às vezes, só quando você perde tudo o que achava que devia ter, é que percebe o que realmente te pertence. E às vezes, só andando para longe de certas pessoas, é que você percebe que elas nunca foram seu lar para começar. A data do tribunal para o divórcio sem contestação veio logo depois, em uma brilhante manhã de terça-feira ensolarada. Cheguei cedo, me sentindo completamente à vontade. Marcelo chegou alguns minutos depois. Acenamos um para o outro no corredor. Não havia raiva fervente entre nós, nem afeto remanescente, só a vasta distância intransponível de 2 pessoas que haviam brevemente caminhado pelo mesmo caminho. A audiência diante do juiz durou menos de 10 minutos. Respondi às perguntas padrão de forma clara e confiante. Quando o juiz perguntou a Marcelo se havia uma ruptura irreparável do casamento, ele simplesmente disse: não podemos continuar juntos. Não houve batalha por bens. Os rendimentos do apartamento eram legalmente meus. A lei se baseia em fatos, não em fofoca de bairro.
Quando o juiz bateu o martelo e declarou a dissolução do casamento finalizada, uma imensa leveza aérea inundou meu peito. Parecia exatamente uma porta pesada, clicando ao se fechar atrás de mim no momento exato certo. Assinamos os decretos finais. Saímos do tribunal. O sol estava ofuscantemente brilhante contra as colunas de mármore. Renata Marcelo me chamou. Eu me virei. Realmente acabou. Sim, sinto muito por tudo. Você não precisa mais pedir desculpas, eu disse completamente sem maldade. Chegamos ao fim. Espero que você tenha uma boa vida. Você vai ficar bem, disse ele. Não como promessa a ele, mas como promessa a mim mesma, respondi. Eu sei que vou. Ele desceu os degraus do tribunal em uma direção e eu desci na outra. Sem drama cinematográfico, sem despedidas chorosas, só um fim que chegou na hora certa. Nos meses que se seguiram, minha vida encontrou seu ritmo novamente, mas a melodia era completamente diferente. Me estabeleci no meu apartamento menor. Era meu do topo ao fundo. Comecei a saborear as pequenas coisas mundanas novamente. Uma xícara quieta de café na varanda às 7h, lendo um romance de suspense na cama, sem alguém suspirando alto ao meu lado. Me inscrevi em um curso de certificação avançada para minha carreira. Meus colegas notaram a mudança. Eu não parecia mais carregar uma pedra nos ombros. Parecia afiada, presente e viva. No começo, o silêncio absoluto da minha nova casa parecia estranho, mas logo percebi que não era solidão, era liberdade. Um domingo, visitando meus pais, eu estava sentada na varanda me sentindo completamente em paz. Você está com boa aparência, filha, disse meu pai me entregando um copo de chá gelado. Você cresceu. Acho que finalmente estou vivendo em voz alta, pai. Fazer a coisa certa te dá uma espinha dorsal de aço, ele assentiu. Algumas semanas depois, enquanto limpava a bolsa, encontrei a velha chave prateada da unidade 13H, a que havia se recusado a girar na fechadura. Segurei na palma da mão por um longo minuto. Outrora, aquele pedaço de metal simbolizava todo o meu futuro, meu sonho de uma família. Agora era só um pedaço de metal. Coloquei na pequena caixa de lembranças de madeira na minha cômoda. Não joguei no lixo, mas também não mantive no chaveiro. Era uma lembrança de uma lição aprendida, algo que você não precisa carregar todo dia, mas algo que nunca deve apagar completamente da memória. Naquela noite saí para a varanda e olhei para o skyline cintilante de São Paulo. A cidade estava se movendo, correndo, vivendo. Finalmente entendi que a coisa mais aterrorizante do mundo não é um casamento fracassado. A coisa mais aterrorizante é perder a si mesma dentro de um. Eu costumava achar que ser uma boa esposa significava ceder e engolir o orgulho, manter a paz a todo custo. Mas se você continua dando um passo para trás para dar espaço a outra pessoa, eventualmente fica sem chão para ficar de pé. Agora sei que amor não é sinônimo de sacrifício incondicional. Uma parceria só sobrevive se ambos respeitarem o chão em que o outro pisa e se andarem lado a lado, olho no olho. Não me arrependo de ter amado Marcelo. Aqueles 3 anos me ensinaram lições inestimáveis, mas também não me arrependo de ter ido embora. Porque se eu não tivesse arrumado minha vida e saído, nunca teria descoberto exatamente o quão inquebrantável eu realmente sou. O vento soprava suavemente do lado de fora. Olhei para o horizonte onde as luzes da cidade encontravam o céu escuro. O futuro era inteiramente não escrito, e pela primeira vez na vida, eu não tinha medo dele porque finalmente sabia que não precisava de ninguém para validar meu valor. Eu tinha a mim mesma. E finalmente isso era mais do que suficiente.